Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje eu irei apresentar para vocês mais um exercício, só que esse aqui é um pouquinho mais complicado, de movimentos simultâneos, onde nós vamos usar vários conceitos que a gente aprendeu em aulas passadas, tudo de uma vez só. Isso aqui é importante dos exercícios, e é isso que é a maior diferença entre humanas e exatas, não é? Porque nós precisamos estar adequado a vários e vários exercícios. Não é apenas uma decoreba. Eu poderia ensinar para vocês em um dia toda a teoria da física, porém não ficaria completa sem o exercício. Esse é o plus e é isso que faz exata ser uma matéria extremamente difícil. Além de você exercer a sua lógica, né? Desenvolver um raciocínio lógico matemático. Aqui não adianta você apenas decorar as coisas, você pode entender toda a teoria, mas a aplicabilidade é uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, vamos aos exercícios, ou o exercício na verdade, né, que é só um carrinho de 20 metros de comprimento percorre um trilho retilíneo com velocidade escalar constante de 25 metros por segundo. No exato instante em que o carrinho penetra o trecho A e B, o homem na ponta esquerda se põe em movimento sobre ele, começa a andar, como mostra a figura que eu vou desenhar para vocês. O movimento do homem tem o mesmo sentido do movimento do carrinho e sua velocidade escalar é constante, igual a 5 metros por segundo. No instante em que o carrinho deixou completamente o trecho AB, o homem atingiu a outra extremidade do carrinho. Aqui eu fiz um desenho que mostra mais ou menos isso daqui. Levando em conta a abordagem estratégica lá daquele livro que eu mostrei para vocês, ele ensina você a ver em dois momentos. No livro Física que tá esse exercício aqui, mostra um momento apenas, que é o momento inicial. Só que o livro lá que eu mostrei para vocês, lá de Física mais avançado, ele mostra que você precisa ter uma noção da trajetória no início e no fim, como eu estou mostrando aqui nesse desenho. O carrinho no começo do trecho e no final do trecho. Isso ajuda você a visualizar melhor o que se está pedindo no exercício, tá certo? Aqui tem todos os dados, mas é preciso você saber o que significa esses dados. Pode parecer besteira o que eu estou falando para uma pessoa que entende de física, mas para uma pessoa leiga ou para um aluno que ainda está aprendendo, ele tem dificuldade em entender o que é metros, o que é metros por segundo, que eu já vi isso acontecer nas escolas, tá certo? Os alunos têm dificuldade de saber o que é metro e o que é velocidade. Quando você fala metros por segundo, tem muitos alunos que acham que a gente está falando sobre comprimento. Aí acaba enrolando tudo, fazendo uma merda da porra. Enfim, é importante você entender o que é comprimento, o que é velocidade, quais são as medidas de cada um deles. Isso é uma coisa que só você exercitando que você vai conseguir entender. Eu posso falar aqui o dia todo sobre metros, sobre velocidade, metros por segundo, que só vai fazer sentido de verdade com exercício, você fazendo exercício, tá certo? Isso aqui não é humanas. É bom deixar bem claro que isso aqui não é humanas. Aqui você só vai aprender mesmo de verdade. Isso aqui é que nem matemática, você só aprende fazendo exercício. A teoria você vai ver lá, muitas vezes você nem vai entender a porra da teoria, mas na hora que você começar a fazer os cálculos lá, você vai começar a entender melhor. Limites, por exemplo, limite, integral, derivada. Você só vai, é engraçado isso daí, que o cara vai botando um monte de letra lá, você não vai tendo aquela noção tão grande quanto você começar a fazer exercício. Quando você começa a fazer os exercícios, aí você volta lá para a teoria e você começa a entender por que funcionou. Em exatas é assim. Agora vamos à verdadeira pegadinha dessa questão aqui. A verdadeira pegadinha que a gente tem é esse bendito aqui desse carrinho. Por que esse carrinho é a grande pegadinha dessa questão aqui? Porque esse carrinho aqui, ele está sendo tratado como um corpo extenso, não uma partícula. Por quê? Porque ele tem uma medida. A medida dele está escrita aqui, que é 20 metros. Ou seja, não tem como a gente deixar de lado esse bendito desse carrinho aqui em relação ao trecho. Porque em relação ao trecho, ele é um corpo extenso.
Isso aqui, essa é a grande pegadinha. Esse é o exercício que mental que a pessoa tem que fazer. Que para o homem, em relação ao carrinho, o trilho aqui, ele pode ser considerado uma partícula. Mas em relação ao trecho, o carrinho ele se torna um corpo extenso, porque ele tem 20 metros. Tá decidido aqui, está definido aqui que ele tem 20 metros. E isso vai fazer toda a diferença na hora do cálculo. Dito isso, vamos agora entender como é que a gente vai fazer esse cálculo. Primeira coisa, a gente tem que ver o que? Colocar os dados, como eu já botei aqui os dados. O homem está a 5 metros por segundo de quê? Isso aqui é um parâmetro de velocidade. O trilho, que é esse carrinho, está se movendo a 25 metros por segundo, que é o que? Velocidade. O trilho tem uma extensão de 20 metros, que é comprimento. O trecho é um trecho de A a B, ou seja, existe uma trajetória indo de A a B, e no enunciado diz que o carrinho passou do trecho B e a pessoa estava no final do carrinho. Isso é extremamente importante. Quando ele passou do ponto B, a pessoa estava do outro lado do carrinho. Aqui está tudo desenhado e é importante que você, quando tiver dúvidas, não consiga fazer só fazendo o cálculo. Você tem que visualizar o que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Até as pessoas assim que estão na faculdade assim de física, é bom para elas visualizarem, porque existem problemas de física que se você errar, meu amigo, acabou. Imagina você errar um cálculo estrutural, errar o balanço do vento, por exemplo, para cair um prédio. Então isso aqui não é brincadeira. Esse tipo de cálculo aqui pode ser brincadeira no ensino médio, mas no ensino superior, se desenhar ajudar você a resolver o cálculo, você conseguir visualizar, tem que ser assim. Porque existem, dentro da física, a gente tem vidas lá em jogo, entendeu? Dependendo do tipo de cálculo que você faz. Não é cálculo assim. Então é bom você entender que isso aqui pode salvar vidas, tá certo? Mas enfim, vamos ao cálculo. O que tá faltando aqui? O tempo. A pergunta é... São 3 questões. Pergunta sobre o tempo do carro em relação ao moleque, a trajetória total do trecho A e B, e também pergunta em relação ao solo. O moleque em relação ao solo, quanto que ele andou. Então, vamos a cada uma dessas questões, tá certo? Primeiro, vamos ao carrinho. A gente precisa definir o tempo do carrinho, que é o que está mais fácil aqui, porque a gente tem 2 dados. A gente não vai conseguir fazer a trajetória ainda, porque a gente não tá faltando alguns dados para a gente conseguir fazer a trajetória, que é o tempo do carrinho em relação à trajetória. Então a gente não vai conseguir fazer ainda. Sempre você tem que ver por esse lado. Ó, vamos pelo que tá mais fácil de se resolver, que tem 2 dados importantes aqui, dá para a gente usar aquela fórmula que a gente sabe. A gente tem 2 dados aqui. Como a gente não tem tempo aqui, e é o tempo que a gente quer, você sabe que na aula anterior eu ensinei vocês que você vai ter que fazer uma manipulação algébrica aqui para mostrar o tempo. Esse aqui é o ambiente virtual do MATLAB. Como eu disse para vocês na aula anterior, está fazendo alguns scripts aqui. Ele tem 2 tipos de jeito de você trabalhar com ele, que é via scripts, que é como você está vendo aqui, e via você botar o comando logo direto aqui e chamar as funções. Então vamos lá. Isso aí eu botei um pequeno conversor de unidades. Os dados, quantos objetos, vou botar 1, porque ainda não coloquei sistemas ainda nesse script. Aqui ele está perguntando o espaço percorrido pelo objeto. No caso a gente vai botar 20, porque aqui está considerando como se fosse uma partícula, certo? Tempo decorrido, que é o caso do moleque. O tempo a gente não sabe. A velocidade corre a 5 e a gente quer saber a trajetória, a distância na verdade, né? Que o deslocamento a gente não falou ainda. E parece que esse gráfico aqui não tá com isolamento de variáveis. Deixa eu pegar outro script. Vamos lá, vamos de novo. Eu botei outro script aqui. 20, tempo eu não sei, velocidade 5 e eu quero... Ih, eu botei errado, ó. Era tempo que eu queria e deslocamento. Coitado do script. Botar 2 e a resposta é 4 segundos. Já descobriu um dado aqui que é 4 segundos e eu condenei o script, coitado do script. Eu que fiz errado, teve um peopleware aí errado, coitado dele. Agora sabemos, aqui vai ser 4
segundos. Seguindo a regra dos movimentos simultâneos, a gente pode estender esse tempo para cá. Lembre-se, se forem movimentos no mesmo sentido, movimentos simultâneos no mesmo sentido como está escrito aqui. Então a gente pode entender esse movimento quando eles tiverem a mesma, eles estão indo o mesmo movimento para cá. Ó. Aí a gente pode fazer isso aqui. Agora, as duas perguntas que vêm agora, as próximas perguntas, a B e a C, elas são pura pegadinha, mano. Essas duas aqui, em relação ao cara e o solo e o trecho por inteiro. Por que ela é pura pegadinha? Porque, vamos lá, vamos pegar agora a trajetória do carrinho 25 metros por segundo. Vamos lá, vamos ver como é que vai dar lá. Eu vou querer metros, segundos, número de objetos 1, espaço percorrido a gente não sabe, o tempo a gente botou como 4 e a velocidade 25 metros por segundo. Aí agora a gente vai, agora que a gente tem que achar o deslocamento. É burrice que eu fiz. Aqui ele deu o quê? 100 metros. Aí você vai dizer, realmente são 100 metros. Mas a pegadinha do negócio aqui é que aquilo dali é um corpo extenso, meu amigo. Essa é a pegadinha desse exercício aqui. Porque realmente o trecho, realmente é 100 metros. O ChatGPT brigou comigo, mano, dizendo, é 100, seu filho da puta. É 100, desgraçado. Só que quando eu botei ChatGPT, enquanto ao corpo extenso, aí foi aí que ele entendeu realmente que a resposta é 80. A resposta dessa letra B é 80 metros e não 100. Por quê? Por que 80? Porque esse carrinho é um corpo extenso de 20 metros, caceta. Quando ele passou no trajeto A, ele já tinha 20 metros, mano. Como é que ele deslocou 100 se ele já tinha 20? Caramba. Então, vocês estão entendendo como é importante vocês entenderem quando é partícula e quando é corpo extenso? Por causa dessas coisas aqui, essas pegadinhas, mano. Letra C, não é preciso nem você fazer muita conta, porque se você sabe que aqui a trajetória de A mais B vai dar 100, quando o moleque atravessou o outro lado, o trajeto dele vai dar mais 20 metros, pô. Que é o resto do carrinho depois que sai do B, como tá escrito aqui. Não precisava nem fazer essa conta aqui para você saber disso daí. Só de você analisar e pensar, você já sabe que vai dar 120, que é o trecho, a trajetória aqui dele, que ele é uma partícula. Lembre-se sempre que ele é partícula. O carro é corpo extenso. Quem moveu os 20 metros aqui... já no começo da trajetória é o carrinho, porque ele é um corpo extenso. Mas agora o moleque que está dentro do carrinho pode ser considerado partícula, ou seja, ele começou do 0 metro. Então logo, se ele começou no 100, quer dizer no 0, no trecho B ele completou 100 e o carrinho levou ele 20 metros para frente, então a resposta tem que ser 120 da letra C do exercício. O moleque, ele andou 120 metros. Mas vamos resolver esse cálculo aqui para ficar mais palpável, né? Então, como é que a gente faz isso aqui? Vamos supor que eu não fiz esse raciocínio lógico aqui e eu quero saber esse resultado aqui do moleque. Aí a gente vai usar outro princípio, que é outro princípio que eu falei para vocês, que além do movimento simultâneo, a gente tem a velocidade compartilhada. Se a gente colocar em relação ao solo, por exemplo, vamos lá, vamos com calma aqui, porque esse exercício aqui é para se pensar. Imagina que eu tenho um cara aqui olhando. Em relação a esse cara aqui, esse moleque aqui dentro do carro, tá andando a quantos metros por segundo? Em relação a esse que tá olhando aqui, esse moleque aqui tá andando os 5 metros dele, mais os 25 do carrinho que tá levando ele, ok? Porque é um movimento simultâneo. Se ele estivesse em repouso, esse moleque aqui de fora estaria vendo ele a 25 metros por segundo. Só que esse problema aqui, ele é evoluído, ele é diferente dos outros. O cara não tá em repouso. Ele está andando e ele está andando a 5 metros por segundo. Como eles estão indo aqui para o mesmo canto, a gente vai somar essas velocidades. No caso, a gente vai ter 30 metros por segundo. Mas é 30 metros por segundo, por quê? Porque tem
é em relação a quem está observando aqui do lado de fora em relação ao cara que está dentro. Espero que vocês tenham entendido essa lógica aqui, que o cara de fora está observando esse cara dentro do carrinho e quer saber a velocidade em relação ao cara, não em relação ao carrinho, mas em relação ao cara, e o cara está sendo levado pelo carrinho. Vocês estão conseguindo visualizar isso aqui? Porque esse tipo de... Por isso que eu falo, exatas são problemas. Você resolvendo problemas, você vai conseguindo raciocinar como é que funciona o negócio de verdade. Você pode ver que aqui a gente aplicou vários conceitos anteriores aí em um único exercício. E um exercício assim que não é tão difícil, é um exercício até que fácil, mas levou em conta que a gente teve que raciocinar bastante aqui. Um exercício simples, a gente teve que raciocinar bastante. Isso aqui é o interessante do mundo de exato. Você queimar um pouquinho de fosfato aí. Vamos ver se é verdade mesmo que eu tô dizendo. O espaço que esse objeto percorreu, a gente não sabe. O tempo, a gente sabe que é 4. E a velocidade a gente vai botar como 30, porque é o do moleque mais o do carrinho. E olha só, a resposta deu exatamente 120 metros, como a gente imaginava que seria. E por hoje é só, galera. Esse foi o exercício e até a próxima. Valeu!